Olá, paz e alegria, estamos no nosso quadro Amigos de Deus e nesse dia 1º de agosto, iniciando o mês vocacional, temos aí a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja, fundador dos Redentoristas, um santo muito conhecido, é claro, mas assim, um homem, além de cheio de Deus, cheio de talentos, um homem que era compositor, escritor, músico, né? Tinha muitos talentos e que colocou à disposição do reino de Deus. E também, né, com 16 anos de idade, Santo Afonso já era advogado, né, e foi um grande advogado, um homem muito requisitado na sua época e pôde ajudar, inclusive já ajudava muito os pobres. Foi educado, né, na fé católica, sua mãe era uma católica muito fervorosa. Seu pai investiu muito por ele ser uma pessoa muito inteligente, né, e desde cedo demonstrou essa inteligência. Então os seus pais, né, principalmente o seu pai, investiu muito nos estudos e ele era doutor em direito, né, já aí aos 16 anos e já fazia aí, né, nunca tinha perdido uma causa, né, como advogado, né, tinha uma fama muito grande como um bom advogado, né, e aí até que um dia ele perdeu de uma forma injusta e ele viu a injustiça humana e foi quando ele resolveu abandonar tudo e já tinha no coração essa vocação, esse desejo e resolveu iniciar os seus estudos para ser sacerdote e foi ordenado sacerdote aos 30 anos, podendo fazer muitas coisas, ajudar muitas pessoas. É uma história muito bonita, longa, com muitas coisas maravilhosas para partilhar. Mas eu queria deixar aqui em destaque, na vida de Santo Afonso Maria de Ligório, todo o empenho pastoral que ele teve na evangelização dos pobres, né? Ele inclusive tinha como lema que ele dizia que foi enviado a evangelizar os pobres. E além disso, né, além de ajudar muitas pessoas com a sua caridade, Santo Afonso de Ligório unia aí o trabalho pastoral também ao trabalho de escrever. Escreveu muito, né, por cerca de 120 escritos, livros, e dentre eles tratados, né, de moral, falou sobre Nossa Senhora, né, diversos assuntos nessa dimensão espiritual, né, um homem que teve ali muitas inspirações, por isso foi considerado doutor da igreja. Ele que nasceu no dia 27 de setembro de 1696, lá no povoadozinho de Marianella, em Nápoles, lá na Itália. Ele pôde desenvolver a sua fé cristã e fazer muitas coisas. Mas nos seus escritos eu queria destacar que Santo Afonso falava muito sobre a oração. Tanto é que ele morreu aos 91 anos, inclusive foi uma profecia que teve de um padre que foi santo também, que profetizou que ele não iria morrer antes dos 90 anos, iria ser bispo, né? Profetizou e tudo que foi profetizado na vida dele aconteceu. E foi um grande homem de Deus. Mas Santo Afonso, que morreu aos 91 anos, já bem debilitado, ele, depois de ter escrito aí cerca de 120 livros, ele dizia: se eu tivesse a oportunidade de escrever um último livro, eu escreveria sobre o valor da oração. Era um homem muito piedoso, de muita oração. Inclusive eu relato isso no meu primeiro livro, inclusive com o título O Valor da Oração, fazendo da vida um eterno retiro. Santo Afonso tinha muitos escritos, tinha um tratado sobre a oração. Ele dizia que, inclusive, a oração é para a alma o que a respiração é para o corpo. Ou seja, a oração é algo vital
para o cristão. E ele falava muito disso. Tinha muito desejo de que as pessoas entendessem o valor da oração. E ele sabe que tudo que ele fez alcançou a santidade como fruto dessa santidade. Aliás, como fruto da sua vida de oração, ele teve essa santidade. Então, Santo Afonso de Maria de Ligório tem muito a nos ensinar. Tantos e tantos ensinamentos que ele deixou, exemplo, testemunho de vida para nos formar, para nos ajudar. E na comunidade Filho Amado, nós que prezamos muito pela vida de oração, nós que temos a oração até como um voto, como um compromisso mesmo, nós admiramos muito Santo Afonso Maria de Ligório, podemos aprender muito com ele, sobretudo por aquilo que ele deixou de exemplo no trabalho com os pobres e também de todos os seus escritos, tudo aquilo que ele deixou de ensinamento sobre a vida de oração. Que Santo Afonso Maria de Ligório possa interceder por cada um de nós, pelas nossas vocações. Um grande abraço fraterno. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.